Não foi uma vida muito fácil, né? O Nivaldo veio de uma família bem simples, bem pobre, né? Morou na zona sul de São Paulo e seus pais, sua mãe era muito simples, muito pobre, criou os seus filhos com muita dificuldade, ele tinha bastante irmãos, né? E infelizmente o Nivaldo, muito novo, ele acabou indo para a vida do crime, né? Principalmente ele contava dos assaltos a banco e isso, como ele mesmo dizia naquele tempo, né, a gíria daquele tempo, as pequenas, fazíamos algumas fitinhas e tal. Então ele se envolveu nisso, né? Se envolveu com droga também. E esse foi um período que ele contava para a gente com muito sofrimento, né? Porque não era uma coisa que ele queria, né? Mas as situações que envolviam brigas familiares, aquele tipo de vida dentro de casa que não era sadio, ele me dizia, e a pobreza, né, lógico, fez com que ele, naquele momento, escolhesse por isso, né? Então, muitas vezes o assalto a banco, esses pequenos furtos aí que ele fazia, era no intuito de ter uma vida melhor, de tentar trazer alguma coisa para a própria mãe, para a própria família, tentar sair dessa situação. Sem contar, e ele dizia também que a droga foi um refúgio para ele, por conta dessas questões familiares que ele vivia, né? Olha, Nivaldo, para mim foi uma confirmação de Deus num projeto que já estava no meu coração. De fato, o sonho da Aliança de Misericórdia nasceu quando estava em Guadalupe. Havia alguma coisa que me incomodava, mas não sabia bem o que era. Mas quando fui em Guadalupe, mais ou menos 6 anos antes do nascimento da Aliança, aconteceu que lá eu sentia que Deus queria alguma coisa, uma obra que fosse para os pequenos e que através dos pequenos pudesse tocar a igreja. Ser como aqueles filhos da misericórdia que pudessem testemunhar a misericórdia de Deus numa igreja que estava precisando e sempre precisa de uma renovação. E aí, depois de um tempo, quando eu vim no Brasil para retomar a missão, lá na periferia sul de São Paulo, Jardim Jacira, Jardim Ângela, comecei a ter atividade com jovens e um dia se apresentou o Nivaldo, que me contou a sua história. Ele realmente me contou da sua conversão, que foi um milagre do Espírito Santo, sem dúvida. E nesta conversão dele, ele me disse: padre, acho que nenhuma comunidade, congregação me acolheria. Mas eu sinto que Deus quer alguma coisa na vida do Senhor, que realmente Deus quer suscitar uma obra para os pequenos, para aqueles que outros não acolheriam. E ele realmente tinha vivido uma experiência tão transformadora na sua vida que não conseguia não comunicar. E ele era um sorriso de amor numa vida de dor, porque a vida dele foi muito dolorida, toda a vida desde a infância, mas realmente havia este brilho fantástico e era sempre pronto para amar, para servir, para correr, totalmente pobre, despojado de si. Eu sou um Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. E antes que você fosse gerado, já tinha te consagrado. Eu conheci o Nivaldo em 2018, na Vila Régia. Assim, eu observava ele de longe, né? Porque a gente não tinha muito contato, estava se conhecendo. Então o grupo é assim, né? Você vai conhecendo as pessoas olhando elas, né? E Nivaldo era muito observador, né? Eu sempre via ele muito observando tudo, né? E participativo também, sorridente, acolhedor. Me parecia uma pessoa muito alegre, bem alegre e se relacionava bem com as pessoas, com os jovens, né, do grupo, né? Nunca via ele isolado assim, mas eu sentia que era uma busca dele isso mesmo, né? Ele se esforçava muito para tudo, né? Porque como ele tinha dificuldade também intelectual, né, digamos assim, né? Ele era uma pessoa muito simples, né? Mas ele não ficava procurando palavras bonitas para falar para as pessoas, sabe? Ele era ele mesmo, né? E eu via o esforço dele na questão de... Porque ele estudava, né? Quando depois veio para a Aliança,
Às vezes ele ficava lá na casinha, sentado sozinho lá na varanda, no refeitório, estudando, e passava a mão na testa, passava a mão na cabeça, tentando entender aquelas palavras, Aí eu passava e falava, quer ajuda, irmão? Ele falava, não, vai fazer suas coisas. Ele desejava muito estudar mais para poder se doar mais, dar mais para os pobres, para as pessoas que Deus estava fazendo ele encontrar, né? Mas isso tudo não era um empecilho, né? Para ele ser de Deus, e ele sabia disso, tanto que ele era uma pessoa muito entregue, muito despojada, não tinha hora, tudo ele se doava, né, a qualquer momento. Então, o que eu via nele, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro consagrado, um verdadeiro missionário, né, que queria levar o amor e a misericórdia a todos, né, em nome de Jesus, testemunhando aquilo que Jesus fez na vida dele, era para ele. O que mais me chamou a atenção na vida do Nivaldo e que eu carrego comigo hoje, aonde eu vou, é a simplicidade, a pequenez e a dependência total de Deus. Então, muitas vezes eu fui testemunha de levantar à noite, por exemplo, ao longo desses anos que nós convivemos juntos, de ir ao banheiro de noite e ver o Nivaldo ajoelhado aos pés da cama, chorando, grudado na cruz dele, tendo as tentações que ele tinha, né? Estava começando as casas de acolhida ainda, era uma casa que era o barracão verde nosso, feito de madeirite, e todos os dias de manhã tinha a meditação com os irmãos. E o Nivaldo não sabia ler, mas Nosso Senhor deu um dom a ele da escuta, então ele escutava a meditação do Evangelho do dia anterior da missa, então ele guardava e ele ficava ruminando aquela palavra, então ele dava a meditação do dia passado para o hoje. A gente brincava que ele estava atrasado, né? Mas eu me lembro uma vez, você vê como que ele era simples, numa meditação ele começou a falar sobre a escuta de Deus, da importância de você escutar o Senhor. Então ele citou São João da Cruz, que ele citava errado, o amor não cansa e nem descansa, que na verdade é a palavra que depois era a palavra dele. São João da Cruz diz que o amor não cansa e nem se cansa, mas ele colocou não descansa. E nessa meditação ele dizia, porque São João da Cruz, ele, quando falava na rádio, ele pregava essa palavra para as pessoas. Então, na cabeça do Nivaldo, São João da Cruz, por exemplo, tinha vivido no século passado. Não foi alguém que viveu muitos anos na época de Santa Teresa. Então, tinha essas simplicidades de alguém que não tinha instrução alguma. Quem não o conhecia, às vezes, tinha pessoas que tiravam o sarro dele. Isso era um sofrimento muito grande que ele tinha. Mas quando esse menino pegava no microfone para pregar para os jovens, nunca vi alguém com tanta autoridade numa pregação na minha vida, mesmo andando o mundo inteiro, como o Nivaldo. A gente sempre evangelizava muito junto, né? E uma vez eu mostrei uma música pro Nivaldo, que é aquela música do Louvor e Glória. Jovem, quantas vezes você disse não dá mais, né? Eu mostrei essa música pro Nivaldo e ele se apaixonou por essa música, se apaixonou. E todo lugar aonde a gente ia, ele mandava eu cantar essa música. Ele falava, ei Julião, canta aquela, mano, canta aquela. Só que chegou uma hora que eu peguei ranço da música, porque todo lugar que a gente ia, ele mandava cantar essa bendita dessa música. Eu falava, Nivaldo, escolhe outra. Cheguei a gravar um monte de música para ele, ele falava, quanta música bonita. E aí nós fomos para Pedreira. Quando nós chegamos lá em Pedreira, tinha um trio elétrico na praça. Mais ou menos umas 50, 60 pessoas só na frente do trio elétrico. E uma praça lotada, como essas praças de interior, uma praça central e bar, para tudo quanto que é canto. Carro, cada um tocando um som diferente. Falei, rapaz, isso aqui não vai dar certo. E aí eu falei com o Nivaldo, falei, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos animar, nós vamos cantar tal, e eu vou chamar você para dar o testemunho, você dá o seu testemunho e a gente ora pelo povo. Falei para ele, mas você não pede para mim tocar aquela música. A gente está pensando em usar outra música aqui para chamar a atenção das pessoas, aquela coisa. Não, Julião, fica tranquilo, mano, tá combinado e não sei o que e tal. Beleza, aí tocamos, animamos, o povo pulou, juntou mais algumas pessoas ali, essa coisa toda. Chamei ele para dar o testemunho, falei, negão, tal, fala aqui e tal. Aí ele começou a dar o testemunho. Aí, mano, quando o Nivaldo começou a dar testemunho, a gente começou a olhar ao redor da praça, as pessoas começaram a sair dos bares e acumular na praça. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E ele falando, e repito, ele tinha muita dificuldade com o português, ele falando tudo errado, cara, ele trocando as palavras, aquela coisa. Mas era, sei lá, parecia um imã.
Quando nós vimos, tinha mais de 1000 pessoas na praça. Tava lotada, lotada, ela forrou. E a gente olhou, os bares começaram a fechar. Pô, me arrepia, cara, só me arrepia de lembrar. E eu tava no cantinho, eu já emocionado também, porque o testemunho dele sempre era muito forte. Não deu outra, mano. Não deu outra. Ele acabou de dar o testemunho, virou pra mim e falou: Julião, cola aqui, mano, toca aquela. Aí eu pedi o tom pro pessoal do ministério e saí cantando, né? Alguém que te ame faz de tudo por você. Dá o mundo da vida pra te ver feliz. Este alguém é Jesus, está diante de você e diz: ô jovem, pare de sofrer. O Nivaldo sempre gostou muito de evangelizar, de ser anunciador, né? Mas no começo da comunidade, eu me lembro que os padres pediram para ele que ele, pela experiência que ele tinha tido com uma casa de recuperação, por ter passado um longo tempo numa casa de recuperação para dependente químico, no começo os padres pediram que ele, então, junto com mais outros 2 missionários, iniciassem a casa de acolhida da comunidade, né? Para ele, naquele momento, em algumas partilhas que a gente fez, ele falava: olha, eu tô aqui porque, a exemplo de São João da Cruz, eu quero carregar a minha cruz, e eu sinto que essa é a cruz que o Senhor está me pedindo nesse começo, começar essa casa de acolhida de moradores de rua. Ele gostava muito de cuidar de idosos, então essa era o sonho dele, era ter uma casa para cuidar de idosos, de velhinhos, assim. Primeiramente, ele foi o primeiro missionário. Foi aquele que começou, que deu start a toda a aliança de misericórdia, manifestando que Deus escolheu os pequenos para confundir os fortes. Além disso, foi o primeiro que acolheu irmãos de rua. Nós começamos sem nada, não tínhamos casa de acolhida. Nossa própria casa se tornou casa de acolhida. Nivaldo foi o primeiro a cuidar desses irmãos. Então, o primeiro idoso que chegou na nossa casa foi o Sr. Ernesto. O Sr. Ernesto, a gente encontrou ele, que na comunidade a gente pegava o resto de fruta do supermercado, e ele dormia no lixão do supermercado. Então, quando a gente trouxe o Sr. Ernesto ele estava esquelético de fome praticamente, mas tinha muitas doenças da pele por causa do contato ali com as frutas que tinha, né, em decomposição. E quando o Sr. Ernesto chegou, eu quis ir dar banho no Sr. Ernesto. Aí o Nivaldo falou assim: essa honra não é sua não, essa honra é minha, porque ele é o primeiro, depois você dá banho nos outros, mas esse aqui eu quero dar, mas fica aqui do meu lado. E o Sr. Ernesto não conseguia falar, ele não abria a boca, porque ficou anos ali, só recebendo como um animal das pessoas. Enquanto o Nivaldo dava banho no Sr. Ernesto, deu banho, aí eu ajudei a trocar. Quando ele sentou o Sr. Ernesto virou e falou assim para ele, assim, na minha frente: você sabe que você não está fazendo isso para mim, né? Você não está lavando eu. E Deus vai ajudar. Naquela semana, na comunidade a gente não tinha comida. Tinha acabado as doações, porque chegava e se dava também para os pobres da periferia ali, que vinham, né, do bairro. Naquela noite o Sr. Ernesto dormiu e o Nivaldo ficou do lado do Sr. Ernesto fazendo carinho. E de novo eu fui de madrugada, vou no banheiro, o Nivaldo tá lá ainda, fazendo carinho no Sr. Ernesto. Ficou a noite inteira maravilhado de ter o Sr. Ernesto na casa. Então era um menino que conseguia contemplar Jesus no sacramento horas e ao mesmo tempo tinha a capacidade de amar Jesus nesse escondido. Essas coisas ninguém via, era só quem morava com ele. No outro dia chegou uma doação de uma carreta de cesta básica que deu para dar para a favela toda, para nós, e ainda sobrou por muitos meses aquilo ali.
E aí o Ernesto, quando viu a carreta, falou assim, eu não falei que você não estava fazendo para mim? Ele me ajudou muito como irmão, como aquele irmão mais velho que quer cuidar. Ele pegava e me ensinava. Mesmo ele não sabendo ler, ele pegava, tinha aquele, não sei, o Espírito Santo agia tanto nele que aquilo lá foi me tocando, foi me mudando. E aprendi muita coisa com ele lá, além de evangelizar, né? Sair na rua para evangelizar, tirar o irmãozinho da rua também. Ele que ia me dando os toques, mesmo ele sendo analfabeto. Né? E aquilo lá me tocou muito. Para colher o peregrino, para vestir o que está nu, para dar pão a todo aquele que tem fome. E aí foi a experiência que todos nós vivenciamos, que foi na FEBEM mesmo, no momento da pregação dele. Ele pregava o Senhorio de Jesus. Então na pregação dele, a um determinado momento, ele falou para os jovens, falou, olha, eu já fiquei aqui um tempo, também já fui ladrão como vocês, eu já cometi vários erros, mas eu quero lembrar vocês que Jesus, ele quis que ao seu lado, ele deu a honra, não aos apóstolos que pediram estar do seu lado, mas ele deu uma honra a um ladrão. E ele disse para esse ladrão, hoje mesmo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou aqui falando com vocês que vocês têm jeito, que vocês podem mudar a vida de vocês, mas eu sinto de dizer para vocês que eu também sinto essa voz do Senhor hoje me dizendo, Nivaldo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente terminou o retiro, era bem tarde, e pegamos a estrada, porque nós tínhamos que vir, dormir em casa e depois voltar no domingo. Então chegamos em casa, praticamente era o quê? Era 00:30, 1h da manhã, muito tarde. E quando nós chegamos, um rapaz chamado Guilherme, que era o mais fraco de todos os filhos que tinha chegado, o Nivaldo cuidava muito dele, era muito próximo dele, ele chamava o Nivaldo de pai, era bem interessante. Ele tinha ido embora, porque ele foi na favela ali, usou droga, ficou com vergonha e medo do Nivaldo brigar com ele, então ele foi embora, voltou pra rua. E ninguém ficou sabendo, ele só avisou um rapaz, na época, o seu Macedo. E aí o Nivaldo falou, a gente não pode dormir não, a gente tem que ir atrás do Guilherme. O Guilherme, ele vai se perder feio, depois todo o trabalho que a gente fez com ele, a gente não vai conseguir. E normalmente nós não fazemos isso, então não íamos procurar quem sai, acolhemos sempre quem volta, mas nunca forçamos o caminho de volta. Para ele me disse, olha, ele precisa, porque ele é fraco e sem dúvida não teria coragem de voltar. Me permita de ir. Eu olhei o relógio, era já quase meia-noite, eu falei, olha, Nivaldo, é muito tarde, deixamos para amanhã. Ele me olhou nos olhos fixos e me disse, padre, você me ensinou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, permita-me de ir. Aí eu fiquei sem palavras, sem reação, e pensei, bom, é um projeto de Deus. Então eu deixei que ele fosse, e quando ele foi, falei somente para você não ir sozinho, vai com mais 2 irmãos. E naquela noite ele realmente não voltou, era o bom pastor que estava dando a vida pelas ovelhas. Então foi eu e o Rogério, na época. E aí nós fomos buscar o Guilherme, procurar o Guilherme. Fomos de carro, naquela noite ele me deu uma bronca porque ele achava que eu tinha que ser mais firme com os meninos, porque eu passava muito pano para os moleques. Às vezes tinha umas regras muito pesadas assim, eu deixava passar. E ele falou, não, você tem que ser mais firme, eu sei que você é novo. Então ali foi uma correção fraterna no caminho, né? E eu na minha cabeça, nossa, um dia cansado pra caramba, tô ajudando o cara tá me dando uma bronca, não sei o que, na minha cabeça. Depois você vai refletir. E aí quando chegamos no Vale do Anhangabaú, a gente procurou o Guilherme, não achamos ele, que era o lugar onde que ele ficava sempre. Mas nós nos lembramos, até falava com o Rogério na época, que quando a gente andava, tinha uma pessoa que andava atrás da gente, ele ficava atrás das palmeiras que tem ali no vale.
não sei o que significava aquilo, quem que era aquela pessoa que nos seguia. A gente até ficou com medo, porque talvez poderia nos assaltar. E aí na volta, encontramos o Guilherme, voltamos rezando o terço. Só que, para ir, ele tinha falado para mim, senta na frente. E aí eu fui na frente. Mas para voltar, ele falou, Rafa, passa para trás, porque você tá com sono, você tá mais cansado que eu não durmo, então fica para trás. Então eu saí do banco da frente e vim pro banco de trás. E aí eu tava morto, eu desmaiei de cansaço no banco. Rezando o terço ainda de madrugada, 12 Ave Maria, tchau, né? E aí eu acordei só, na hora que eu acordei eu me lembro 2 situações. Eu acordei, era batido do carro, o carro bateu num poste, né? Nosso acidente ali. E eu olhei, eu vi o Nivaldo assim, com o terço na mão, o volante torto do nosso carro, o Rogério no meio da pista com os braços abertos, tá com falta de ar, e eu todo molhado, porque a água do radiador molhou tudo, entrou tudo no carro. E aí eu me levantei e falei assim, nossa, eu tenho que avisar o Padre Henrique que a gente sofreu um acidente, só lembro disso. Depois eu não sei de mais nada, só sei que quando outro momento assim, quando eu acordei, eu tava na sala do raio-x para poder ver, porque tem um problema no meu pescoço. E bem, tô sozinho ali, não tinha ninguém, falei, nossa, o que aconteceu? Será? O que tá rolando aqui? E aí entrou um enfermeiro. E o enfermeiro tava mexendo assim, tudo de branco, mexendo. Aí ele se aproximou perto. Aí eu falei, Nivaldo, o que você tá fazendo aqui de branco, tá louco? O que aconteceu com a gente? Aí ele deu um sorrisão, que ele tinha um sorriso bonito. Aí ele falou assim, eu sou agora uma águia que tem pena e que tem asas, e agora eu tô voando bem alto. E fale pro Padre Henrique, pros missionários, para todos que chegarem na comunidade, que os sonhos que Deus tinha para mim eu deixo para vocês. E sumiu. Aí eu fiquei em choque, falei, ué, o que é isso? Tô viajando? Bati a cabeça, tô tendo... E aí entra depois, na época, o Padre João Pedro, o Padre Henrique, sem jeito assim, para falar, né, olha, o Nivaldo, ele faleceu. Eu falei, então, eu sei, ele veio me falar, então foi isso. Acho que no dia do velório dele, isso aqui estava um deserto, né? Eu acho que Deus proporcionou para nós, para a comunidade, um momento de deserto, né? Muito profundo mesmo. Tanto porque ele era novo, né? E a gente não esperava isso, né? Então, era como se eu particularmente, eu sentia que eu fazia as coisas, mas não conseguia, como que eu posso dizer, administrar aquilo, sabe? Era como se eu negasse, vou trabalhar muito hoje, organizando as coisas para talvez não entender até aquela realidade, sabe? Que estava acontecendo, né? No lugar do acidente eu fiquei gelado, porque nunca esperava que mesmo no começo da comunidade acontecesse uma coisa desta, que o primeiro missionário já precisava ser entregue para Deus. Aí entendi realmente Nivaldo da Cruz, não? Porque a aliança é alicerçada na cruz, é alicerçada no sofrimento, é alicerçada na provação. Desde o começo foi assim. E Nivaldo foi um ícone também nisso, um ícone de que realmente se o grão de trigo, que foi a palavra dele, caindo na terra não morre, não dá fruto. E um ícone que não podemos alcançar a vida sem pagar o preço da vida. Então eu sempre me lembro daquilo que o Padre Henrique falava. O Padre fala assim, né, que o Nivaldo chegou na comunidade com uma caixa de papelão com as roupinhas dele e saiu na comunidade dentro de um caixão de papelão. Mas dentro daquele caixão de papelão tinha um diamante sendo enterrado, né? O clima era esse, era um clima devastador, assim, como algo que de fato tinha nos sido arrancado, né? Nós estávamos ali, às portas e perto, né, da exaltação da Santa Cruz,
E logo entendemos isso, logo entendemos essa realidade. Jesus estava permitindo aquela cruz, Jesus, como ele plantou a cruz na terra para salvar a humanidade, o Nivaldo da Cruz estava sendo semeado, plantado na terra, através da sua morte, através da sua doação, para salvar a vida de um filho da aliança. Ele estava sendo plantado para que as casas de acolhida, para que o nosso trabalho da acolhida daqueles que mais precisam pudesse nascer e florescer, né? A gente sente que com a morte do Nivaldo a gente se uniu mais, a gente começou a viver de fato uma vida comunitária muito boa, né? A gente começou a crescer nesse sentido, na amizade, na fraternidade. E a casa de acolhida também teve um boom, assim, ó. É como se os acolhidos também foram tocados pela morte dele de fato, né? É como se esse sangue realmente, esse martírio dele, vamos colocar assim, e também isso que a palavra vai dizer, nesse grão de trigo que caiu na terra e morreu, ele começou a nascer e produzir muitos frutos, né? A casa realmente começou a crescer, os filhos começaram a entender que eles precisavam fazer um caminho de fato de conversão e pronto, foi um crescimento mútuo, né? Seja que nós missionários, seja que os acolhidos também, né? A vida do Nivaldo, na minha vida, eu nunca vou esquecer. Sou muito grato a Deus que me concedeu a graça de tocar o poder de Deus na misericórdia, na miséria do homem, a partir da minha vida, mas na vida dele. Eu sempre me lembro de Paulo de Tarso, que quando Estevão morria, o manto de Estevão estava sobre o pé de Paulo, né? Como Elias que passou. E de fato foi assim, porque depois que o Nivaldo faleceu, eu fiquei nas casas de acolhida junto com os outros irmãos, mais atrapalhando do que ajudando. Mas foi ali que o meu caráter, a minha vida foi formada. Eu sou muito grato à Aliança de Misericórdia por tudo. Eu sempre vou ser um filho da comunidade. Deus hoje me pediu alguns outros caminhos, né? Essa devoção, essa propagação aos Santos Anjos, ao Apostolado de São Rafael. Mas sempre quando eu olho para o carisma e vejo a pedra que sou, eu sei da pedreira de onde eu saí. Até hoje encontramos irmãos da rua que se recuperaram através do sim dele. Um desses foi o mesmo Guilherme, que na hora da morte de Nivaldo, na hora do enterro, estava do lado do caixão dele. Mas quantas pessoas que me dizem: padre, eu tenho Nivaldo como meu santo padroeiro. Não é beatificado pela igreja, mas eu não tenho dúvida que ele está no paraíso. E quantas pessoas que, pensando na vida de Nivaldo, sentem aquilo que Nivaldo sempre dizia, que não podemos amar a Deus relaxadamente, porque na época em que ele servia o mundo, servia a droga, o tráfico, ele arriscava a vida para Deus. E dizia: como é possível hoje que tantos jovens arriscam a vida para a droga, dentro desta vida da criminalidade, mas depois não sabemos dar a vida a nós para Deus na evangelização. Realmente, esta força de dar a vida para Cristo. Não podemos permitir que a droga tenha mais mártires do que o Evangelho de Cristo. E de fato, hoje no Evangelho, hoje no Brasil, em muitos lugares do Brasil, tem mais jovens que morrem por causa da droga do que por causa do Evangelho de Jesus. E aí Nivaldo me deixa isso, deixa como fruto, porque tantos nossos missionários realmente se inspiraram a ele nesta fogo, nesta paixão evangelizadora. Bom, eu acho que essa é a grande realidade do carisma, a realidade carismática da aliança, né? É esse encontro do amor misericordioso de Jesus com a nossa miséria. Eu creio que aqui o que a gente pode ressaltar é o fato de que o Nivaldo, tendo experimentado a profundidade da sua miséria, ele encontrou misericórdia. Eu acho que esse é o mecanismo. A gente não alcança misericórdia enquanto nós não encontrarmos com a nossa miséria. Porque, afinal de contas, como diz a palavra, Deus resiste aos soberbos e dá toda a graça aos humildes. E a grande graça de Deus é a sua misericórdia. Então, se eu não me acho pecador, se eu não me considero pecador, se eu não
tenho a coragem de olhar para as minhas misérias, é quase que desnecessário a misericórdia para mim, porque Deus não tem o que oferecer. Eu, um mero pecador, que pouco conheceu a morte, encontrou. Fui tomado pela mão, o teu olhar me ofereceu perdão. Se ele fosse fazer uma pregação hoje, na Canção Nova ou em qualquer outro lugar, eu acredito que o que era o carro-chefe do Nivaldo era a pregação do senhorio de Jesus. Ele dizia que Jesus, ele é o Senhor, mas o Senhor que acolhe os seus servos debaixo do seu manto. Não era simplesmente você servir como serve um patrão, mas era servir alguém superior a você e que inflamava o seu coração de amor a ele. O Padre Henrique sempre conta que ele, quando estava na outra comunidade dele, que Deus o chamava para começar essa missão, foi o Nivaldo que chegou e falou: olha, e aí, quando você vai começar a sua obra para mim entrar, porque eu não posso entrar aqui? Então, é o primeiro missionário que chegou na comunidade, e eu acredito que todos aqueles que tiveram experiência com carisma, quando chegar no céu, vai ser o primeiro que vai acolher como acolheu eu na rodoviária, porque foi o primeiro que partiu. Ele é testemunha da potência, da força do batismo do Espírito Santo, porque foi realmente no momento de desespero da vida dele que ele fez a experiência do batismo, que mudou a vida dele e transformou milagrosamente o seu coração até o ponto de vista biológico, físico, psicológico, porque ele que era analfabeta, como acho que você já sabe, começou a ler milagrosamente do nada aquele trecho de Isaías 45, quando duas meninas pediram para ele se aceitaria uma oração. Ele, naquele momento, renasceu. Foi algo extraordinário. E nunca sofreu de crises, por exemplo, de abstinência. Isso só pelo Espírito Santo. Então, para mim, foi realmente um ícone daquilo que Deus queria realizar na Aliança de Misericórdia. Um ícone na vida, um ícone na conversão, um ícone na morte. Comecei ali a aprender, ali a escrever, ali comecei a aprender mesmo, e hoje eu conheço o Senhor, conheço o verdadeiro amor. Uma vez um acolhido lá de São José dos Campos, o Jorge, né? Jorge tinha um certo problema assim de alguma coisa de memória, de problema mental, né? E o Jorge, uma vez, ele disse assim: nós precisamos, falava para o Padre Henrique, precisamos abrir mais casas de acolhida, precisamos abrir mais casas de acolhida. E ele era assim, né? E o padre falou: por quê? Porque o Nivaldo me falou. E o Nivaldo está falando, precisa abrir mais casa, precisa abrir mais casa. E realmente a gente naquele tempo, né, através do Jorge, entendeu que isso era um sinal, né? Uma coisa que Deus queria, né, que realmente a gente abrisse mais casas, tivesse a possibilidade de acolher, né? É muito triste quando você vai na rua, ou tenta, ou procura, e você quer tirar aquela pessoa da rua e de fato não tem vaga, não tem lugar, né? Dá uma dor, dá um peso, mas a gente sabe que não é simplesmente levar uma pessoa para casa e acolher, né? Acolher um morador de rua envolve muitas outras coisas, não é simplesmente isso, mas que Deus nos ajude pela intercessão dele, sem dúvida nenhuma, a entender como é que esse caminho de acolhida qual que é o sonho de Deus para isso, para a aliança, né? E eu peço muita intercessão dele para que ele nos ajude nesse tempo tão difícil como igreja, mas também um tempo novo para a comunidade, para a aliança, e que a gente possa, como ele mesmo dizia, ser uma bênção poderosa para tantas pessoas. É lembrar do caminho da vida, o caminho da Santa Cruz. Aqui de cima de Botuquara, onde nasceu a primeira casa de acolhida, nós lembramos estes irmãos que agora nos precedem na casa do Pai, para que nunca esqueçamos que a vida só se encontra perdendo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos dê a graça de poder sempre entregar a vida por amor.
Eu sou um Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. E antes que você fosse gerado, já tinha te consagrado. Nossa, eu pulei, saltei de alegria e falei, agora assuma minhas condições. Comecei ali a aprender, ali a escrever. Ali comecei a aprender mesmo. E hoje eu conheço o Senhor. Conheço o verdadeiro amor. Acolher o peregrino, para vestir o que está nu, para dar pão a todo aquele que tem fome. É preciso sempre estar aos pés de Jesus para adorar e bem dizer quem a força pode dar.